Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o maior capítulo de toda a Bíblia é o Salmo 119. O Salmo 119, ele contém 176 versículos que estão divididos em 22 parágrafos de 8 versículos cada. E é interessante que em todo esse salmo, com 176 versículos, o tema é um só, a palavra de Deus. Nesse salmo, o salmista ele vai nos falar sobre a palavra de Deus, os benefícios dela. E os versos de 1 a 8 dizem assim: como são felizes os íntegros que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus mandamentos e o buscam de todo o coração. Não praticam mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então, não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graça por viver corretamente a meditar, à medida que aprender os teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos. Por favor, não desista de mim. É interessante vermos que o salmista tem um conceito muito interessante. Se você conhece a palavra de Deus, ela gera em você integridade. O íntegro não significa que uma pessoa íntegra ela tem a palavra de Deus. Mas se você tem a palavra de Deus, obrigatoriamente você será uma pessoa íntegra. Você viverá de forma justa, coerente, você viverá de forma leal com as demais pessoas, porque Deus habita em você. E é interessante que o salmista, ele começa o salmo dizendo exatamente isso. Como são felizes os íntegros e os que seguem a lei do Senhor. Integridade e fidelidade. Isso o Senhor requer de nós. E é assim que eu e você devemos viver, se nós queremos fazer diferença no mundo em que vivemos, se nós queremos fazer o nome de Deus conhecido, é preciso ter integridade. É preciso sermos pessoas honestas, sermos pessoas acima de qualquer suspeita, porque nós amamos ao Senhor. Como são felizes os que obedecem os teus preceitos e o buscam de coração. Os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E o salmista Davi, ele fala muito a respeito disso em todos os salmos. Charles Spurgeon tem um livro, um comentário sobre o livro de Salmos, e ele diz que o Salmo 119 é uma pequena Bíblia, porque nele, nesses 176 versículos, o salmista ele vai tratando desse tema, integridade, vida, palavra. Integridade, vida, palavra. Palavra, integridade, vida. Essas três coisas, elas estão em todo o Salmo. E é interessante que Spurgeon diz que a impressão que você tem quando você lê o Salmo inteiro, que o início do Salmo foi escrito quando Davi era mais jovem. Ele era um homem mais jovem, e aí, à medida em que ele foi envelhecendo, ele vai amadurecendo no seu caminho com o Senhor, no seu andar com o Senhor e na sua intimidade com o Senhor. Por isso, leia o Salmo 119, divida ele de 8 em 8 versículos. Você lê os 176 de uma só vez, você vai perder muito. Mas faça isso, cada dia, leia 8 versículos. E aí você vai ver que como é bonito esse salmo, como é gostoso esse salmo. E ele termina esse parágrafo dizendo: eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desista de mim. Davi tinha consciência de quem ele era, por isso ele pede: Deus, não desiste de mim. Tenha um bom final de semana, estarei de volta na segunda-feira nesse mesmo horário. Um abraço, fique em paz, que Deus te abençoe.